Eu sou Urias, o nome completo é Urias Elias Pereira. Meu pai, Pasqualino Elias Pereira, e a minha mãe, Lázara Esteves Pereira. Eu nasci na cidade de Gardênia, no estado de São Paulo, que é um distrito do município de Rancharia, região oeste do estado de São Paulo. Fica próximo a Presidente Prudente, entre Presidente Prudente e Assis. Meu nome é Walter Lins Pereira dos Santos, Walter Lins junto, a peculiaridade do nome. É o nome da minha mãe, Maria Valdete dos Santos, do meu pai, Manuel Pereira dos Santos. Eu nasci na cidade de Deomiro Gouveia, em Alagoas. Eu sou ator e aqui atuo em todas as frentes, né? É ator, é diretor, é cenógrafo, é faxineiro, é cozinheiro, é tudo. E esse espaço aqui é um espaço cultural, nós estamos aqui desde 2002 e eu cheguei nesse lugar porque, além de ator, eu também era analista de sistemas, então eu atuava em informática e eu prestei serviço para uma software house que funcionava aqui na esquina, onde hoje tem um prédio de janelas roxas, de tijolinho, que fica aqui na esquina. E na hora do almoço, eu saía para andar, para conhecer um pouco o bairro, que na época eu não conhecia, né? E na mesma época a gente procurava um espaço onde a gente pudesse guardar o nosso material de cena, os cenários, os figurinos e coisa e tal, porque a gente carecia muito disso, a gente não tinha onde guardar, né, as nossas produções. Daí eu passei um dia aqui em frente desse espaço, achei interessante, era todo fechado de vidro, eu falei assim, que lugar estranho, né? E estava uma placa de vende-se. Daí eu falei assim, vou perguntar quanto custa, né? Não perguntar na frente. Daí acabou encaminhando, era um valor bastante legal, possível de se pagar. E daí eu falei, bom, daí acabei fechando o negócio e entramos aqui. Daí chegamos aqui, encontramos um lugar completamente abandonado, né, em vista de muitas enchentes que ocorreram aqui, e o dono foi abandonando e no fim fomos ao longo dos anos reformando, ajustando e melhorando, né, até chegar a esse estágio que a gente está hoje. 2002. 2002. Eu vim pra cá em 2002. A gente fez escola de teatro juntos. E aí, quando a gente se formou, um ano antes, né, conversou a turma inteira e aí chegamos num consenso de que a gente não iria só se formar e ir pro mercado, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Muito difícil. Estamos no Brasil, né? A gente está na França. Então a gente falou, vamos fazer um grupo, porque aí a gente mesmo produz os nossos espetáculos que a gente quiser e a gente trabalha, né? Sonhadores. Não tem problema. Espera descansar. Nunca passa a cara aqui, né, gente? Nunca passa. É igual quando a gente vai gravar na rua. E aí, nos organizamos para isso, né? Aí fizemos o primeiro espetáculo, aí aquela história, né? O primeiro espetáculo não foi nenhuma emissora, não foi nenhum produtor, ninguém viu a gente, ninguém contratou a gente, e aí deu o primeiro racha, que aí acho que mais da metade do grupo desistiu. E aí, acho que ficamos 5, né? Eu, você, Cláudio, Dani, 4. Ficamos 4. Dos 17 ficamos 4 no grupo. E continuamos. Só que aí a gente tinha esse problema, porque como a gente não tinha espaço, a gente tinha só um grupo. Como a gente não tinha espaço, a gente alugava o teatro, alugava uma sala para ensaiar, e ia fazer a temporada. Depois que fazia a temporada, a gente não sabia onde guardar as coisas. Aí o Boris falou, minha irmã tem um quarto na casa dela. Mora lá na Penha, tem um quarto. Vamos guardar as coisas lá. Então a gente pegava as coisas quando acabava a temporada, e até a Penha guardar entulhar essas coisas num quarto. Isso aí foram alguns anos. Até que o quarto também chovia dentro e a gente perdeu um monte de coisa. Que era debaixo da garagem.
A gente perdeu um monte de coisa, meu Deus. E aí a gente chegou nesse ponto de que, pô, a gente precisa de um lugar para guardar as coisas, porque também não adianta a gente guardar se a gente vai poder usar depois, porque elas vão estragar. E aí, como o Orias descobriu uma casa, e vamos lá, comprar uma, que legal, a gente vai ter um lugar para guardar as nossas coisas, pô, que maravilha, que era esse lugar. Então aí a cena passou a ter um lugar para guardar as coisas, a gente ia poder ensaiar, né? Então tava maravilha, era uma casa na frente, com uma casinha bem baixinha atrás. Pô, foi maravilhoso quando a gente veio pra cá. Aqui era uma casa na frente. É essa casa. Esta casa. Isso. Deixa eu abrir aqui só para mostrar. Tá. Que era só essa partezinha do meio. É, só essa parte aqui, essa casa. Tá. E aqui era esse mesmo espaço, só que baixinho. Era um galpãozinho, Era que era uma assim. fábrica de molduras. De molduras. Essas aí? molduras que estão dependuradas aqui A gente vestígios, achou quando a gente veio pra cá. nós aproveitamos. Que lindo. Todo o espólio do antigo dono a gente aproveitou. Que lindo. E tem mais umas grandonas. E aí a gente chegou aqui, e aí organizamos como dava, e aí nos instalamos aqui, né? E aí vem a parte dolorosa, que é a próxima parte. Chama-se Sargento Estanislau Custódio. Tá. Aqui é o número 130 da rua. E aqui funciona o Espaço Cultural em Cena, que é a nossa sede e também o local onde a gente se apresenta para o público. E a história, quando surgiu essa possibilidade de comprar o terreno, aquele lugar, né? O preço era muito, muito bom. Dava para pagar, inclusive, né? Era muito bom o preço, era baratinho. E viemos, e menos de um ano depois a gente foi contemplado com uma monumental enchente que subiu quase 2 metros de altura, que derrubou tudo que a gente tinha arrumado, sabe? Daí a gente descobriu por quê. A gente tinha acabado de acabar uma temporada, então a gente tinha trazido todo o cenário da última peça, todos os figurinos, E era cenários de painéis pintados. Eram painéis com lâmpadas, que não era LED, né? A gente não está na época do LED ainda não. A gente está antes. Então era um painel com lâmpadas. Olha, enfim. E aí peruca, figurino, cenário, tudo aqui embaixo. Porque a gente não sabia, né? A gente estava super seguro, super tranquilo. Até que a gente teve esse... A gente chegou depois que a enchente tinha baixado. Então, quando a gente chegou, só estava tudo virado, né? Tudo devastado e o brejo. E daí, duas alternativas, né? As duas foram contempladas. Choramos e limpamos. E tem uma dramaticidade nesse processo. Primeiro que a enchente é muito violenta. Ela derruba tudo. Porque ela faz um movimento circular com uma força descomunal. E tudo que está em pé, ela derruba. Derruba geladeira, tudo que imagina de botijão. E leva as coisas em direção à porta, derruba tudo. E o prejuízo que se tem não é só material, né? Porque quando a gente tem um teatro, a gente tem os figurinos, tem muita coisa em papel, tem livros, tem... Nossa! Então o prejuízo emocional é maior do que o material. E daí a gente chegou e a alternativa que a gente tinha era, vamos limpar, secar, pá. Só que quando tem esses eventos, que são as grandes enchentes, grandes chuvas, fica depois uma semana de chuvinha, não bate sol, não seca as coisas, e daí começa uma outra situação que é mofar. Tudo mofa e começa a ficar aquele cheiro de mofo, porque a enchente é suja, né? É brejão de água podre e vem dos córregos, dos esgotos, tudo vem para dentro da casa, né? Então, uma lama densa, difícil de limpar. O brejo que fica
fica mais ou menos um tanto assim de brejo que é aquela que assenta, né? E aquilo seca, aquilo gruda, é como uma cola, e muito fedido. E a gente tem até medo, né, de pegar doença, porque tem as doenças de rato, a leptospirose, né? E a gente botava as galochas, mas mesmo assim botava luva, mas não resolve, enfim. Então é um período dramático, não só durante a enchente em si, como nos dias seguintes, quando a gente vai limpando, quanto mais limpo, mais aparece lugar para limpar, e começa o mau cheiro, o mofo, enfim. O pessoal tem muita rinite, né? Ator tem muita rinite, não sei. A questão das enchentes, a gente se deparou com isso menos de um ano quando a gente estava aqui. E a partir daí a gente sofreu mais 2 grandes enchentes. Até que uma das providências que o poder público tomou foram fazer alguns piscinões. Né? O primeiro foi aqui na boca do Taboão, e o segundo foi ali onde era a antiga fábrica da Sharp, que é um grande piscinão que fizeram ali. A partir daí, as enchentes de 1,5 m, 2 metros diminuíram. Ela ainda vem em 2000 a última que a gente teve. Foi 2020. 2020 a gente teve uma enchente, mas de meio metro, que faz sujeira tudo, mas não nos afeta tanto. Por quê? Desde as primeiras enchentes a gente começou a tomar algumas providências no sentido de que assim, as coisas mais vulneráveis, as coisas mais frágeis ou as coisas de mais valor, digamos, a gente construiu mezaninos, são os bater laje, né? No popular batemos laje e subimos as coisas para esses espaços em nível superior, que nos permite uma segurança, e no térreo deixa o que realmente não dá para tirar, mas coisas que, cadeiras de plástico, coisas que nada de estofado, tem uns sofás velhos também que não tem grandes problemas. Então a gente corre hoje menos riscos de prejuízo material do que antes. Esses períodos de enchente também nos serviram de alimento para criar, inclusive, 2 espetáculos que falavam sobre as enchentes e sobre a nossa relação com esse fato. E para fazer esses espetáculos a gente fez um levantamento de entrevistas, né, com o pessoal do entorno que viveram essas situações junto com a gente, e essas histórias a gente trouxe para o palco. Então teve uma relação bem forte com as vítimas de enchentes, né? Porque uma coisa é certa, a gente sofre com as enchentes, mas a gente não mora aqui dentro. A gente não tem a nossa cama afetada e nem a nossa televisão. As pessoas, os vizinhos, perdem as coisas básicas, né? Então, quando a gente pensa nessa situação, a gente ainda se sente privilegiado em relação aos nossos vizinhos de rua, né? Que perde tudo. Depois que passa a enchente, as pessoas põem para a rua tudo o que perdeu. Era uma visão fantasmagórica. Passaram 12 caminhões da prefeitura recolhendo o que as pessoas puseram, sofá, cama, colchão, tudo, porque tudo aglomerado, né? Os móveis, tudo. Aí, era triste de ver as pessoas perdendo tudo e o caminhão levando embora o lixo, né? Então, era extremamente dramático. Parecia, eu falava assim, isso aqui é Cabul depois do bombardeio. Uma cena desoladora. Era uma coisa... Essa coisa depois da enchente, né? O pós é muito triste. Porque assim, a rua inteira coberta de lama. Sim. Inteira coberta de lama. E aí vem os caminhões da prefeitura lavando e jogando brajo na parede. É quase como se você estivesse vivendo um pesadelo, né? Você olha e fala, será que isso está acontecendo? Eu acho que só quem vive uma situação dessa que pode imaginar o quão dramática ela é. Sabe? É tão desolador, eu acho, né? Que as pessoas perdem tudo e têm que recomeçar. Porque o que elas vão fazer? Vão abandonar a casa? Elas têm condição, ainda mais
aqui na periferia, elas não têm condição de ir. Muita gente fala isso pra gente, por que você não sai de lá? Hoje a gente tem um vínculo com esse lugar, porque ele nos une, ele nos integra, né? Então tem uma relação afetiva já. E assim como as pessoas têm uma relação afetiva com as suas casas, com os seus lares, ali eles construíram a sua história. Fechar, largar e ir embora é abandonar a sua história, deixar tudo para trás. E a gente vive isso, a nossa história inteira está aqui. As nossas dores, nossas alegrias, os nossos momentos altos e baixos estão aqui. E aqui a gente viveu junto essa experiência, entende? Então, quando alguém chega e fala assim, por que você não muda de lá? Eu nem respondo, porque eu não tenho uma resposta. Né? E também existe uma coisa que é assim, né? Nem todo mundo tem o privilégio de poder abandonar essa vida, porque é a única que ela tem, é a única que lhe cabe. Então, nem todo, porque eu acho que, por mais, sei lá, de repente eu estou olhando por um prisma aqui, equivocado, mas eu acho que isso é um privilégio. Você poder dizer, ah não, então vou largar essa casa e vou comprar um lugar mais alto. Eu acho que é um privilégio. Nem todo mundo tem. As pessoas, que a gente se deparou muito na pesquisa, que era o drama das pessoas que tinham que no dia seguinte, sem sol, ainda com lama em casa, ainda com tudo encharcado, no dia seguinte ela ia ter que levantar às 7 da manhã, ela ia ter que ir para o serviço dela, ela ia ter que trabalhar. Ou seja, a vida estava continuando. Nos bairros vizinhos, aqui do outro lado da rua ali, a enchente não chega lá, porque lá é alto. Então, para as outras pessoas não aconteceu absolutamente nada, né? Igual a sensação que a gente tem quando as pessoas morrem, né? Que a gente acha que o mundo vai acabar, e o mundo não acaba. Não acaba nem para a gente e nem para as outras pessoas, porque para as outras pessoas não aconteceu absolutamente nada. A vida delas continuou, está continuando. E é uma sensação que a gente tem, né? Então, essa coisa, esse privilégio, não é para todo mundo. E também não sei nem se é pra gente também, né? Tudo bem, a gente tem todo esse apego, tem todo esse laço, tem esse relacionamento. Algumas pessoas também já têm com a gente, como o cara que olhou do cima do prédio, numa das enchentes, e olhou e falou assim, e ligou pra gente falando assim, escuta, aonde vocês têm um orelhão? Tem um orelhão em frente. Então o orelhão sumiu, a rua está embaixo d'água. A gente se esperar, o que a gente tinha que fazer? Não tinha o que fazer. A gente tinha que esperar a chuva passar. Né? Teve uma das enchentes que eu vinha antes dela baixar. Daí eu parei o carro lá em cima, na rua, perto da Francisco Morato, e fiquei em cima do murinho, tem um murinho aqui embaixo, na marginalzinha, né? Daí eu fiquei sentado no murinho esperando a água baixar, fiquei mais de hora esperando a água baixar para poder eu caminhar com alguma segurança, né? Para chegar até aqui e encontrar a triste imagem, né? Mas, mesmo assim, essa questão de poder mudar, eu acho que, de repente, você pode, larga tudo, né? E vai e segue outra coisa. Mas eu acho que é deixar para trás toda a sua história. Existe muito afetivo nisso, né? E para a gente que construiu o espaço, que foi batendo laje, que construiu a sala, não foi de um dia para o outro. São 20 anos, né? 22 anos. De 2002 até 2024, nós temos 22 anos aqui. Então são 22 anos de história, 22 anos de esforço físico. Né? Porque primeiro a gente não tinha, tinha um espaço para guardar as coisas e para a gente poder ter onde ensaiar, porque a gente não tinha um lugar para ensaiar. Então, aí a partir daí a gente já tinha um lugar para ensaiar, mesmo com as enchentes que aconteciam pontualmente e tal, mas aí a gente já estava um pouco mais esperto, né, de subir as coisas e tal, papapá. Mas a gente tinha um lugar para ensaiar. Aí o Urias inventou de construir uma plateia. Construiu uma plateia. Para que essa plateia? Essa plateia ficou acho que uns 2 anos indo de um lado para o outro. Ele chamava de elefante branco. A plateia de um lado para o outro, porque para que uma plateia? A gente não tinha ninguém para vir para cá. Até que a gente resolveu abrir. Então a gente fez na frente, a gente tinha
a gente tinha herdado de uma enchente algumas, como chama aquilo? Não é plataforma? Praticável. Alguns praticáveis. O pessoal do Latão, O grupo pessoal do a Latão. companhia do Latão estava precisando, não tinha onde guardar as coisas, como a gente não tinha, né, no começo. E aí o Willis falou, não, tem um espaço para guardar, tarará, e eles trouxeram Oferecia o espaço. tudo que eles tinham. Uma pilha de plataformas, uns carrinhos que eles usavam nas material de festas, música. enfim, tudo que eles tinham, Percussão. coitados, trouxeram, deixaram aqui. Isso ficou durante um tempo, como as enchentes depois do piscinão, elas não estavam tão frequentes, porque ela vem quando a gente não espera. Quando a gente pestaneja, ela diz, ó, a natureza diz, eu existo. E aí teve uma enchente e o Urias ligou para ele para dizer, escolha. Falei, Ney, aconteceu uma tragédia. Aí eles vieram, né, levaram o que eles acharam que dava, e a maioria das coisas eles largaram e falaram, joga no lixo, né? Eles tinham os praticáveis que eles faziam um palco quando eles se apresentavam de forma itinerante, né? E eles tinham um palco. E eram várias plataformas. Daí essas plataformas eles deixaram em tempo. Largaram as falaram folhas de lã. podem usar se vocês quiserem, que a gente não vai levar mais. Aí a gente lavou, botou no sol, TTT, e como a gente já tinha uma plateia, a gente falou, vamos pegar essas plataformas e vamos fazer um palco. E aí fizemos um palco lá na frente. E aí, saguão. Onde hoje é o saguão. Onde hoje é o saguão. Tá. E aí a gente abriu para o público, que foi em 2009. 2009. Em 2009 a gente abriu para o público. Foi aí quando a gente começou essa ideia de aqui ser o nosso espaço cultural, vamos fazer os nossos espetáculos aqui, vamos parar de gastar grana, de perder, né? De perder grana alugando sala e tal. E aí a gente começou a se apresentar aqui e a fazer disso aqui um espaço cultural, né? E criar essa relação com o público, né? Porque por menor que seja, existe uma relação. Sim. Ela existe, né? A gente meio que dá uma minimizada, porque é difícil, né? Como é difícil para todo mundo. A gente é hiper mega power, independente da enchente, privilegiado de ter um espaço, né? Porque 2 espaços por semana que fecha. Eu acho que, por exemplo, durante a pandemia, se a gente não tivesse esse espaço próprio, se a gente estivesse pagando aluguel, a gente teria que ter fechado, porque não tinha projeto, não tinha minimamente qualquer, né? E como muitos colegas tiveram que sacrificar os seus espaços, né? É muito triste. Alugar espaço, os grupos alugam espaço, é muito problemático, porque às vezes eles alugam com os projetos, né, de fomento e coisa e tal, mas daí esses projetos também têm fim, eles terminam, depois de um ano termina, e daí se não tem a renovação, o grupo fica sem condição de bancar os aluguéis, né? Então, e com dor no coração, porque imagina o trabalho que é montar um espaço e depois ter que fechar, largar tudo. Então, é muito triste isso, por isso que quando a gente fala que existe esse privilégio de ter o espaço, é de fato um privilégio. Mas não é para falar assim, eles também não precisam de mais nada, eles têm um espaço deles, não. Porque tem que sofrer a manutenção. Mas é uma garantia de que o espaço tem vida permanente. Né? Também tem 2 lados aí. Então, eu posso falar só aquela questão do... Tem uma cena que eu acho interessante, eu já falei essa cena e a gente replicou ela no espetáculo, que é o dia que eu fui assinar a escritura do espaço, da compra. Eu comprei esse espaço de um rapaz que ficava sozinho aqui. Esse lugar tinha virado um ponto de drogas, um ponto de tráfico, um ponto de prostituição. Era um lugar muito mal visto na vizinhança. E daí, esse rapaz, ele morava sozinho aqui. Mas no dia que eu fui assinar a escritura, eu descobri que ele foi casado. E
foi casado em comunhão de bens. E a mulher tinha direito à metade do valor. Então ela tinha também que assinar a escritura. Daí o cara da imobiliária levou os dois. Então, neste momento que eu fui assinar a escritura, houve um reencontro desse casal que não se via há anos. Estavam separados. E a separação deles foi em decorrência também do processo das enchentes. Eles moraram aqui, ele tinha uma fabriqueta de molduras muito bem conceituado aqui no fundo, e ela era dentista e montou um consultório ali onde é o camarim hoje. E as enchentes acabaram com esse sonho. Destruiu o consultório dela, destruiu a fábrica dele, e a relação, eu acho que deteriorou, e eles acabaram se separando. Ela continuou a vida dela, era uma profissional, e ela não se abateu, ela foi à luta, né, seguiu, e ele afundou. Eles tiveram dois caminhos, ela foi e ele afundou. Ele ficou aqui viciado em drogas, essas coisas. E daí no dia que fui assinar a escritura, eles se reencontraram na minha frente. E daí teve um impacto. Por quê? Nós descobrimos aqui, no meio de todos os destroços das enchentes e das coisas que ficaram, porque isso aqui ficou um lixão, a gente tirou várias caçambas de lixo aqui. Uma das coisas que eu achei, uma das coisas que eu achei foi um álbum de casamento, do casamento deles, as fotografias. Então, tinha uma história ali que eu liguei, né, o casamento, as enchentes, o relacionamento que acabou e aquele dia daquele reencontro e o olhar triste dos dois. Havia uma tristeza naquele olhar. Então eu falei assim, olha a tragédia dessa enchente na vida dessas duas pessoas, né? E daí nós trouxemos isso para dentro de um espetáculo. Como chama o espetáculo? O espetáculo chamava-se Pirojussara. Pirojussara, pendurar a vovó no banheiro. Porque essa história de pendurar a vovó no banheiro também... É de uma moradora aqui da... Que eles na hora da enchente, tinha uma senhora numa cadeira de rodas e eles içavam ela para ela ficar acima para não se afogar. E assim como içavam cama, tinha uns processos de içamento, sofá. Na hora da enchente eles içavam, que amarra no negócio e puxa, né, com o cabo e prende para a gente foi em várias casas que tinha essa situação. Que ainda eu sabia que bonitinho. Legal. Eu não tinha prestado atenção. Que bonitinho. Linda. Bonitinha, né? Delicada. Vai. Lindinha.